Caro deputado Eliomar Coelho, Vossa Excelência, dentre aqueles que ocupam a cadeira da presidência, certamente é o presidente mais vigoroso. O vigor com que Vossa Excelência sempre se manifesta e a coerência também. Fiquei feliz por ver o meu nome para ocupar a tribuna anunciado por Vossa Excelência, que me contamina com esse mesmo vigor. Obrigado. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para mais uma vez manifestar a minha preocupação com a orquestração criminosa voltada para a privatização do saneamento. Venho mais uma vez a esta tribuna para defender a SEDAI pública pelo papel social que cumpre, que deve ampliar esse papel social e que deve ser preservada íntegra, pública, estatal, sem qualquer concessão à iniciativa privada. O saneamento básico não pode ser submetido à ganância, ao lucro. Saneamento básico é um dever exclusivo do Estado. A população, incluindo a mais pobre, tem que ter direito à água tratada em suas torneiras e o esgoto recolhido e tratado. E aí, senhor presidente, vi com estardalhaço a publicação nos jornais de que o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, ingressou com uma ação tentando comprometer a imagem da SEDAI com a afirmação que tenho certeza absoluta, é mentirosa, de que a água oferecida pela SEDAI à população não tem o necessário e exigível grau de potabilidade. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos o caminho seguido pelo IDEC para afirmar uma reputação na defesa do consumidor. Mas fiquei surpreso, não com a iniciativa em si, mas com o esforço do IDEC para dar uma ampla publicidade, de modo a comprometer a imagem de uma empresa que está sendo alvo da cobiça de inescrupulosos investidores, especialmente estrangeiros. E aí, senhor presidente, lamentavelmente, procurei ter acesso aos dados sobre o IDEC, dados sobre a sua constituição, sobre aqueles que integram o seu corpo dirigente, ninguém do Rio de Janeiro, praticamente todos de São Paulo. Não teria nenhuma objeção a isto, inicialmente, porque São Paulo, das unidades da federação, é a unidade que conta com a presença maior do capital.
inclusive o capital especulativo. Chegou aqui, encontro no próprio site do IDEC, apoios e parcerias. E aí vem Bloomberg, Ford Foundation, IDRC, CRI, mas vem também Open Society, Oxfam. Encontrei apoios e parcerias. Instituições, estas sim também, conhecidas. A Fundação Ford é identificada no mundo inteiro como sendo um instrumento o mais nocivo de um capital financeiro e um capital industrial, que adentra todos os povos para a exploração, para a realização do lucro, o mais imoral. Não sei, e olha que quero manifestar meu respeito ao IDEC. Não sei se o IDEC está aí no varejo, simulando proteção ao consumidor, nas relações com as empresas de energia elétrica, de telefonia. Aliás, nas de telefonia, poderia o IDEC entrar com uma ação para que houvesse sinal em todos os lugares do estado. A gente anda aí pelo estado do Rio de Janeiro, em várias localidades, às vezes pedaços, distritos inteiros. No interior, então, não tem sinal. Não é possível sequer utilizar o telefone celular. E são empresas que proclamam o avanço tecnológico. Agora que foi privatizado, cada um tem um telefonezinho celular. A telefonia avançou. Eles não dizem que o investimento na infraestrutura foi todo estatal. Todo. Quando as telecomunicações foram privatizadas no governo FHC, quando o monopólio das telecomunicações foi quebrado, os investimentos na infraestrutura já estavam todos feitos, bastava apenas ligar os fios. E eles proclamam um sucesso sem a assunção da responsabilidade das chamadas áreas de sombra. São muitas. Aliás, estive esta semana com o deputado Luiz Martins no município de Macuco. A questão envolvia a empresa de energia elétrica. O suplício que a Enel, antiga Ampla, vem impondo à população, aos produtores rurais de vários municípios. Estavam lá todos representados por seus vereadores. Todos. E aí, não sei onde e por onde anda então o IDEC. Deveria, com a autoridade que constituiu, com o nome de ser um dos principais institutos que defendem o consumidor na farsa do varejão. Quando as empresas multinacionais de telefonia, de energia elétrica, têm aí a possibilidade, através de grandes escritórios de advocacia, de submeter o consumidor a acordos que são os mais nocivos. Vai lá, faz um acordo de R$800, vai lá, faz um acordo. Aliás, deputado Eliomar Coelho, os advogados que não concordam em levar seus clientes ao patíbulo onde os acordos são feitos, às vezes são perseguidos sob a alegação de estelionato judicial, que tem muitos clientes, não se submetendo ao acordo, são acusados. Mas eu venho, senhor presidente, aqui com a relação do corpo dirigente do IDEC. Inclusive,
se apresentam com os respectivos currículos. Presidente do Conselho Diretor, Marilena Lazzarini, graduada em Engenharia Agrônoma pela USP, Universidade de São Paulo. Aliás, ao ler o nome, quase me emocionei, que minha irmã, que já deixou o nosso convívio há muitos anos, também se chamava Marilena. Fátima Pacheco Jordão, Ciências Sociais pela USP. Aqui, Marcos Pó, graduado em Engenharia Elétrica, Centro Universitário, Fundação Educacional, Inaciana Padre Saboia de Medeiros. Tem aqui um membro do Conselho Dirigente, que vem da Universidade de Fortaleza, Jorge Patrícia Pessoa, está aqui. Mas tem Mariângela Sarrubo Fragata, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogada. Marijane Vieira Lisboa, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem aqui Mário Schiffer, esse é de Minas Gerais, Juiz de Fora. Mas também especialista em saúde pública pela Universidade de Campinas, São Paulo. Deixa eu ver mais, tem que ir. Então, senhor presidente, nós sabemos que, assim como as agências reguladoras, com as privatizações, as agências reguladoras foram criadas muito mais como instrumentos daqueles que controlam o setor. Para dar um exemplo, e é uma figura que transita pelo país afora, como uma figura defendendo as privatizações no setor de saneamento, nós temos o Gerson Kelman. Gerson Kelman foi presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Fiz aqui uma CPI, na época em que a Ampla estava instalando a medição eletrônica centralizada. Uma fraude, universalizando a instalação, quando a autorização tinha sido dada única e exclusivamente para fazer um experimento. E Gerson Kelman, na agência reguladora, patrocinou aquela orgia. Claro que a CPI foi uma CPI muito dura, deputado, que concluiu, primeiro, formação de quadrilha. O presidente da agência reguladora, um dos diretores, os representantes do Inmetro, que eram aliados, e toda a direção da época. Colocamos também extorsão, que a energia elétrica passa a ser essencial à sobrevivência das pessoas. A conta vinha alta e a pessoa se submetia, porque senão a energia era cortada. Casos os mais escabrosos aconteceram. Passado algum tempo, o senhor Gerson Kelman saiu da ANEEL e veio presidir a Light. Afinal de contas, há uma conjugação de esforços. O senhor Gerson Kelman, há tempos atrás, era secretário em São Paulo, do setor de saneamento. Essas figuras são quadros à disposição desse chamado Estado mínimo, o Estado transferindo para a iniciativa privada suas responsabilidades públicas, em todos os setores, na educação, na saúde, mas agora é o saneamento. Aliás, estamos aí lutando, e Vossa Excelência, deputado Eliomar Coelho, também participa desta luta, contra a privatização da Eletrobras.
as distribuidoras de energia elétrica que ainda restam, contra a privatização da Casa da Moeda, situação de Furnas. Temos que lutar pela conclusão de Angra 3, mas os defensores do Estado mínimo, aqueles que estão aí como aves de rapina, adjetivo utilizado por Vargas, mas que ainda está presente entre nós, estão aí para acabar com a soberania nacional. Ver o que acontece com a Petrobras, que vem acontecendo com a principal empresa do país, os desmandos que vão sendo praticados. Senhor Pedro Parente agora, que sempre foi um quadro expressivo da iniciativa privada, que serviu ao governo FHC, manifestando sempre os mesmos compromissos. Então agora, o IDEC aqui no Rio de Janeiro, atentando contra a SEDAI, num momento importante de luta contra a privatização da empresa. Senhor presidente, eu acho que é tudo muito complicado. Mas esse quadrilhão que recebe o patrocínio dos meios de comunicação, os principais, que apoiam o Estado mínimo, esse quadrilhão tem que ser exposto. Precisamos apresentar os nomes daqueles que integram subrepeticiamente esses instrumentos para a degradação da imagem de empresas públicas importantes. Eu venho aqui, senhor presidente, dizer: vou acompanhar a ação. Há controvérsia. Direção da SEDAI agora começa a gastar dinheiro com nota oficial nos grandes jornais. Tem que dar explicação, tem que levar a verdade à opinião pública. As representações sindicais também se insurgindo a defender uma empresa que é essencial à saúde da população. Não podemos permitir, vamos lutar, e Vossa Excelência, tenho certeza, e acompanho, Vossa Excelência participa dessa luta. Salve a SEDAI pública, estatal, íntegra, e vamos acompanhar a atuação do IDEC. Estamos organizando um encontro aqui. Vamos ver se os representantes do IDEC comparecem, ou se vão fazer como fez o senhor Pedro Parente, quando presidia a Petrobras. Ingressou com uma ação judicial e conseguiu eliminar, para não vir aqui prestar depoimento na CPI, nem enviar documentos. Temia o quê? Temia o quê? Então, senhor presidente, é duro, mas essa luta tem que continuar. Salve a SEDAI pública.